Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti, esse é o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região. Conta pra gente como é que está o desenvolvimento das áreas aí na sua localidade. E uma outra maneira de participar aqui com a gente é mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, para compartilhar com a gente o andamento das atividades aí na sua região. Vamos agora ver algumas imagens lá de Bagé, no Rio Grande do Sul, as lavouras de soja lá na região gaúcha. A gente tem também um vídeo mostrando essas lavouras, como é que estão o desenvolvimento da soja lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui para a gente, tanto pelo Instagram oficial do NA, que é o @Notícias Agrícolas, ou pelo nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela, é o 19 99249 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, compartilhar com a gente o desenvolvimento das lavouras aí na sua região. Vamos começar a fazer o nosso giro de entrevistados, vamos receber os nossos convidados, os nossos produtores, especialistas, para contar para a gente como é que estão as lavouras em cada uma das regiões. Esse é o Entrevistas da Safra. Enquanto os nossos entrevistados estão terminando de entrar para ficar à disposição aqui das nossas conversas, vamos passar lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, para acompanhar onde ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Lá na página você pode ver e rever as entrevistas que a gente traz aqui no programa, em destaque os vídeos da última sexta-feira, a última edição do Realidades da Safra, onde fomos a Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, também fomos ao estado do Paraná, a Uberlândia e Minas Gerais. Você pode assistir esses vídeos aí em destaque e também pode clicar ali no botão Mais Vídeos e rever todas as entrevistas que a gente já trouxe aqui no Realidades da Safra. Lá na página você também tem acesso às notícias que mostram o desenvolvimento das lavouras, das mais diferentes culturas, todas em destaque lá no site do Notícias Agrícolas. Você também pode ter acesso às informações de clima, todos os vídeos e notícias mostrando as previsões do tempo, os impactos do clima ao redor do Brasil. Tudo isso concentrado lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas. Você acessa pelo menu inicial do NA e tem acesso a todas as informações que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Vamos começar o nosso giro. A nossa primeira parada vai ser lá em Londrina, no estado do Paraná, para conversar com o Edson Dornelas, presidente do Sindicato Rural de Londrina. Já está aqui conosco por vídeo. Edson, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, tudo bem? Edson, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. A chuva voltou e deu uma melhorada nas condições, né? Sim, aqui o nosso panorama agora, a expectativa está sendo boa, tá? Só no começo que nós tivemos aí uma falta de chuva, prejudicou um pouquinho, mas hoje o panorama nosso de toda a região aqui está favorável hoje, tá? O milho está sendo bem conduzido, tá bonita a lavoura aqui. Nesse começo aí foi complicado, teve até áreas que precisaram ser replantadas, Edson. Sim, tivemos assim, dependendo da região, foi feito algum replantio. Mas assim, o próprio replantio hoje está bonito também. E se a Tá? gente Então, assim, as culturas estão bem definidas, vamos colocar assim, tá bonito. Se a gente pensar em termos de produtividade, Edson, o que dá para a gente esperar para esse ano? Eu falo para você que vai estar melhor do que o ano passado, né? Esse ano vai ser mais ou menos em cima do ano passado para melhor, tá? A chuva agora veio com mais intensidade, tá? Choveu hoje, essa noite principalmente choveu muito aqui na região de Londrina, tudo. Então, assim, quanto mais chuva, o milho é melhor. E quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita? Isso aí mais lá para julho, por aí. Julho, mais atrasado agosto.
Mas, assim, todos os estágios da cultura aqui para nós que estão, assim, tá bonita, as lavouras tá bem conduzidas e o que manda aqui para nós é a chuva. Então, a chuva tá indo bem, a lavoura vai bem também. E pensando daqui para frente, Edson, olhando as previsões, o clima, como é que estão essas perspectivas? Deve manter positivo? Sim, deve manter sim. Até agora está sendo favorável e, assim, pelas tendências da meteorologia também, eu acho que vai ser favorável até o último final. Olhando para a sanidade dessas lavouras, Edson, como é que está a questão de pragas e doenças? No começo, o pessoal já entrou com as aplicações, tá, de inseticidas, fungicidas, tudo. E, assim, se eu olhando de longe, tá bonita a lavoura, ela tá bem nutrida, vamos colocar assim. Então, de pragas e doenças, acho que esse ano vai ser menos, porque o crescimento agora é rápido e tem já vários estágios de milho. Por exemplo, já está em estágio já bonecando também, estágio de pendulação. Então, assim, tem todos os estágios. E se olhando assim, por fora, tá bonita as lavouras. E olhando para o mercado, Edson, como é que estão as oportunidades para fazer a comercialização por aí? Vamos ver se não abaixa mais. Os contratos estão aí, o pessoal tá indo em cima dos contratos. Mas a tendência, eu acho que é abaixar um pouco o milho, o valor do milho. E para a gente encerrar, Edson, olhando para frente, como é que está a preparação, planejamento para a próxima safra de soja 25-26? Isso vai depender muito do governo, é isso que a gente fala, né? O plano do governo hoje está sendo tá sendo meio radical. Eu acho assim, o produtor ele vai ter que enxergar que ele vai ter que plantar e ele mesmo com custo próprio às vezes. Então vai ter que passar por esse momento aí. Edson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. A gente espera assim, ter uma cultura, bom, essa safrinha, uma melhora no safrinha para recuperar os outros anos atrasados. Então é isso que eu falo, é um desejo assim a todos os produtores que façam o melhor das suas conduções da lavoura para tentar tirar o máximo. Edson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o andamento das atividades por aí. Um abraço e até a próxima. Tudo bom, obrigado. Esse é o Edson Dornelas, presidente do Sindicato Rural de Londrina, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho na região que teve um início complicado com a falta de chuvas, áreas que precisaram ser replantadas, mas a chuva voltou e agora a expectativa é de boa safra, de boas produtividades. As lavouras se recuperaram, a colheita deve começar por volta do mês de julho e os produtores esperam bons rendimentos, até produtividades melhores do que as registradas no ano passado. A gente, claro, vai seguir acompanhando todo esse restante do desenvolvimento e a colheita lá em Londrina, no Paraná, aqui no Realidades da Safra. Vamos trazer a nossa próxima convidada aqui do programa de hoje, a Alaide Zierman, analista de mercado da AG Rural, já está aqui conosco por vídeo. Alaide, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, pessoal. Bom dia, é um prazer aqui estar com vocês de novo para falar um pouquinho sobre safrinha de milho, é isso, né? Isso, Alaide, a gente até estava conversando com o pessoal lá de Londrina agora há pouco e acho que o retrato de lá é mais ou menos o que a gente tem visto, né? Um começo que foi até complicado em algumas regiões, mas deu uma melhorada nas condições das lavouras. É isso mesmo. Paraná e Mato Grosso do Sul passaram um sufoco no mês de março, né? Teve uma estiagem, um começo não tão bom quanto esperado, o produtor estava apreensivo, mas depois da segunda quinzena de março até agora, o clima se regularizou muito e mudou o cenário. A expectativa do produtor é de uma boa safra e o clima está muito bom. Já quando a gente olha para Mato Grosso, não houve essa preocupação desde que foi plantada. Apesar de um leve atraso no calendário de plantio esse ano do Mato Grosso, a gente teve excelentes condições para as lavouras no estado, né? A expectativa aí é de uma super safra em Mato Grosso. Se a gente olhar de maneira geral, Alaide, esse bom desenvolvimento se expande para todas as regiões desse momento ou tem alguma que ainda segue complicada? Olha, de maneira geral, a expectativa é muito boa.
Eu acredito que para todo o centro-sul do país, né, onde se concentra a maior parte da área de safrinha do Brasil, a gente pode, assim, estar confiante numa boa safra, e estados como Mato Grosso aí, arriscaria dizer já que a gente pode ter sim uma safra recorde, a gente precisa de uma chuvinha ainda no mês de maio, porque o plantio foi um pouco mais tarde, mas as lavouras estão muito boas, o potencial é muito bom. A nossa única preocupação fica por conta do Paraná, que não está com as chuvas 100% regularizadas. A gente tem manchas de chuva no estado, mas assim, ainda assim, uma boa safra, né? De maneira geral, os mapas são otimistas também. A gente está aí com uma expectativa muito boa, né? O nosso último número da G Rural aqui para produção de safrinha no centro-sul do país é de 90 milhões de toneladas. Mas a nossa expectativa é que no mês de maio a gente faça uma nova revisão e aí a gente traga talvez recordes para o Mato Grosso. Aí a gente pode ultrapassar a produtividade, a última produção recorde de milho safrinha, que foi de 95 milhões de toneladas lá na safra 23. E se a gente olhar para o lado do mercado, Aleide, como é que esse tamanho de safra projetado tem impactado nos preços e pode mudar a comercialização do produtor? Olha, nesse momento a gente vê um cenário muito complicado, porque o estoque de passagem da safrinha anterior e essa entrada de milho de verão, ela não é suficiente para abastecer o mercado. Então, o mercado está ansioso pela entrada dessa super safrinha. Mas, como eu te falei, ela não está 100% definida ainda. A gente precisa de boas chuvas no mês de maio para boa parte do Centro-Sul para consolidar essa super safrinha. Então, o mercado está apreensivo. A gente vê, sim, compradores do mercado interno, etanol, crush, ração, pagando um pouco mais para antecipar essa compra desse primeiro milho que deve entrar a partir de junho, julho, mais forte, né? Então a gente vê ainda o pessoal pagando um pouco mais na busca desse milho antecipado. É claro, se consolidar, né? Vier essas chuvas em maio, a gente entrar com uma super colheita, aí a gente pode ter uma pressão extra nos preços, né? Por um excesso de oferta. Mas por enquanto ainda a gente vê um cenário de mercado de preços firmes no disponível e até para esse primeiro milho, devido a esse pouco estoque de passagem que a gente tem para o cereal. Quando é que a gente deve ter os trabalhos de colheita acontecendo? Olha, a gente espera que a colheita comece aqui no Centro-Sul pelo Mato Grosso, né? Principal estado produtor. Eu acredito que a gente deve ter alguma coisinha de colheita em Mato Grosso no final do mês de maio, mas grandes volumes entrando mesmo só em junho, né? Porque a colheita da soja demorou um pouquinho, o plantio foi mais tardio, então a gente deve ter bons volumes de milho apenas aí no mês de junho. E depois a gente deve ver o Paraná também colhendo mais forte em junho, o oeste do estado, e depois vem Goiás, Mato Grosso do Sul na sequência. E uma situação que tem preocupado os produtores, Aleide, também é a questão de pragas e doenças nessas lavouras. Como é que vocês estão acompanhando isso? A gente teve um aumento de pressão de alguns insetos esse ano, né? Todo ano é um novo desafio para o milho, né? É uma cultura muito sensível ao ataque dessas pragas. A gente sim vê o produtor sofrendo um pouco com isso, né? Monitorando isso. Mas me parece que a nível de dano econômico ainda não é uma grande preocupação. Tá tudo controlado, né? Anos anteriores foi a cigarrinha um grande destaque que dizimou produtividades, mas acho que o produtor está um pouco mais preparado e conseguindo aí fazer um manejo eficaz. E pensando em dano econômico, assim, a gente não tem nenhuma praga, nenhum inseto assim que esteja no nosso radar. Aleide, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu acho que é muito importante a gente ficar muito atento a esse clima da primeira quinzena de maio. Ele é determinante para lavouras adiantadas do Mato Grosso e um pouco mais tardias também. Maio é um mês muito importante. E para o próprio oeste do Paraná. Pensando no Mato Grosso, né, o principal produtor de milho do país. E ele mexe com a dinâmica dos preços e também do mercado interno e da exportação. Outra coisa que está muito no nosso radar esse ano é essa nova dinâmica que o etanol de milho trouxe para o mercado de milho. O mercado de milho não é o mesmo de 2 anos atrás. Então, a gente aqui na G Rural sempre está buscando palestrantes e estudar esse mercado de milho, fazer eventos sobre isso, para que a gente consiga trazer para os nossos assessorados, para o nosso produtor e para quem nos acompanha aí uma análise melhor do que quais são os efeitos, né, dessa nova demanda muito forte do crush de milho para o mercado brasileiro do milho. Aleide, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando esse desenvolvimento do milho aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima. Com certeza. Voltamos aí com colheita de milho. Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Essa Alaide Zierman, analista de mercado da AG Rural, destacou para a gente o atual cenário para as lavouras de milho aqui no Brasil, uma safra que começou com alguns problemas em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, mas as condições de clima melhoraram, outras regiões estiveram bem durante todo o ciclo, como Mato Grosso, e a expectativa é de grande produção. A AG Rural estima mais de 90 milhões de toneladas. Em maio vai haver uma nova revisão que pode passar de 95 milhões de toneladas essa produção estimada, diante desse bom desenvolvimento das lavouras. A Laide destacando que ainda é preciso mais algumas chuvas, especialmente no mês de maio, para garantir o final de desenvolvimento daquelas áreas plantadas um pouquinho depois, devido a um atraso inicial nessas atividades, mas a expectativa é bastante positiva para essa segunda safra de milho. Claro, a gente vai seguir acompanhando esse restante de desenvolvimento e todos os trabalhos de colheita aqui no Realidades da Safra. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira. O Martim Castro mandando a sua mensagem que já está baixando o milho. Justamente esse cenário que a Laide destacou, essa melhora do clima, o mercado esperando mais produção, já tem impacto nos preços. Inclusive na sexta-feira eu conversei com o Enilson Nogueira da Célides Consultoria. Ele destacou justamente esse cenário de pressão para os preços do milho nos próximos 2 ou 3 meses. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar aqui no Realidades da Safra um trechinho dessa entrevista com o Enilson, falando um pouquinho deste cenário do mercado do milho aqui no Brasil. Vamos seguir a nossa programação. A nossa próxima parada vai ser lá no estado do Mato Grosso, região de Campos de Julho. Tiago Daniel Comirão, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Tiago, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Prazer novamente estar aqui com vocês. Tiago, como é que estão as lavouras por aí? A chuva tem sido positiva esse ano para o produtor, né? Guilherme, volumes de chuva muito expressivos esse ano, com períodos aí, principalmente o mês de março e o mês de janeiro, com volumes um pouco mais elevados do que o normal. Um fevereiro um pouco abaixo da média histórica aí, e se mantendo aí com bastante chuvas até o momento. A expectativa, qual que é? A gente pode apontar alguma meta de produtividade, alguma projeção nesse momento? Você fala em chuva ou produtividade, Da produtividade para essas lavouras. Guilherme, é cedo ainda para começar a mensurar. A gente espera uma produtividade boa por conta dessa chuva que vem vindo. Tivemos alguns problemas com pragas. Essa chuva também está interferindo um pouco tanto na polinização quanto na sanidade dos milhos, principalmente essas culturas que estão agora em pendoamento, estão também indo para o final do ciclo, né, que já estão chegando na fase já de terminar o ciclo dela, né, agora para final de maio, começo de junho. E a gente está tendo muita perca de área foliar por doenças oportunistas, né? Então, temos que aguardar um pouco para saber, mas a expectativa é que seja uma produção boa esse ano, devido a esse clima estar um pouco favorável. O plantio ele se estendeu um pouco mais, então a gente tem um pouco de materiais aí plantados, áreas plantadas aí no mês de março, e isso aí ainda é cedo para dizer se essa chuva vai ser benéfica ou não, porque foi um pouco além da janela normal, né? Quais que têm sido os desafios de sanidade nesse momento, Tiago? Olha, muita doença fúngica, o fungo oportunista, né? Bastante cigarrinha também tem aparecido agora no milho, depois, agora no mês de março para abril, e bastante pulgão. Então, isso aí vem dando muito problema na parte foliar do milho, né? Então, querendo ou não, tira um pouco da estabilidade da cultura. Quando é que devem ter os trabalhos de colheita por aí? Milho na região, deve-se começar a colheita a partir do dia 28, 30 de maio. Ela pega fôlego, acredito eu, pelo plantio, né, pelo período, aí mais ou menos do dia 15 de junho aí em diante. Então, acredito que isso aí vai começar a ficar mais expressivo a partir dessa data. E olhando para o mercado, Tiago, como é que estão as oportunidades para fazer a comercialização aí na região? Guilherme, tá o mercado disponível muito aquecido, né, por causa da alta demanda e da falta de milho no mercado. Então, hoje já se fala em milho aí em torno na casa de 80, R$ 82, dependendo da localidade, né, a localização dele.
mas o milho futuro ele ainda permanece muito estável, né? Acompanhando muito o mercado internacional e a demanda. Então, hoje vai falar milho para mês 6 na casa de 50, R$ 53, e muito disparelho com o milho disponível. A gente espera que isso aí dê uma equalizada mais próximo da colheita, se ajuste um pouco à realidade de mercado e demanda interna também, mas é difícil falar ainda porque está muito estável ainda o mercado em relação a milho futuro. E para a gente encerrar, Thiago, olhando para frente, como é que está a preparação, o planejamento para a soja 25-26? Guilherme, o mercado rodando muito devagar, produtor ainda muito apreensivo em relação a esse preço de soja, por conta do custo de produção, né? Muito produtor ainda para fechar adubo, insumos, mercado de semente ainda um pouco atrasado em relação ao último ano, e o produtor aguardando ver o que vai acontecer. Mas, assim, tem uma expectativa de que isso comece a dar uma alavancada, porque vai chegando os prazos, né? Então, precisa começar a fazer rodar, mas, por enquanto, um pouco travado ainda, tanto negociações quanto comercialização. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra e as atividades de colheita por aí. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. O Thiago Daniel Comiran, produtor rural lá em Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas da segunda safra de milho por lá, região que vem registrando bastante chuvas durante todo esse ciclo, e aí uma expectativa de boa produtividade, mas um alerta para a sanidade dessas lavouras. O Thiago destacando uma alta pressão de doenças fúngicas, também de pragas como cigarrinhas e pulgões, uma dificuldade até do produtor fazer esse controle devido ao tempo chuvoso, e aí fica esse alerta para a sanidade, mas de qualquer forma a expectativa ainda é de boa produtividade. O Thiago destacando um cenário bastante positivo para o mercado, principalmente no milho disponível, alta demanda, preços subindo e um cenário olhando um pouquinho mais para frente também, o produtor planejando a sua comercialização, já de olho também na preparação para a próxima safra de soja, o ciclo 25-26 que vai vir na sequência. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse restante desenvolvimento do milho, trabalhos de colheita e a sequência da safra de soja. Tudo isso aqui no Realidades da Safra, para você que acompanha a TV do Notícias Agrícolas. Vamos agora dar sequência à nossa programação. Vamos trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras das mais diferentes culturas ao redor do Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o algodão, porque a Stonex projetou um aumento na safra 24-25 do Brasil, especialmente olhando para o Mato Grosso. A Stonex divulgou sua nova estimativa de safra 24-25 de algodão no Brasil, apontando uma revisão positiva para 3,78 milhões de toneladas, um aumento de 0,4% com relação à última estimativa do mês anterior, puxado pela revisão na produtividade das lavouras do Mato Grosso, que devem atingir 1,81 toneladas de pluma por hectare em média. O mês de abril, tradicionalmente decisivo para o desenvolvimento da segunda safra no centro-oeste brasileiro, foi marcado por condições climáticas favoráveis, impulsionando o bom desenvolvimento das lavouras mato-grossenses, explica o analista de inteligência de mercado da Stonex, o Rafael Bulaskowski. Por outro lado, a Bahia apresentou redução nas perspectivas de produtividade devido a um clima menos favorável em março, especialmente em áreas de sequeiro, o que afetou negativamente o desenvolvimento dos terços inferior e médio dos algodoeiros. Mesmo com as variações regionais, o cenário geral é positivo, com o uso interno de algodão permanecendo estável. As melhores expectativas de produção devem resultar em estoques finais mais elevados nesta safra. As exportações brasileiras de algodão também seguem estimadas em 2,9 milhões de toneladas, apesar do ritmo mais lento de embarques registrados recentemente. Por fim, a Stonex alerta para os riscos associados à demanda internacional por algodão, que pode ser impactada por um cenário econômico global recessivo, já que o ambiente de incertezas intensificado pela guerra tarifária entre Estados Unidos e China permanecem como ponto de atenção para os exportadores brasileiros. Vamos olhar agora para o feijão, porque os negócios seguem lentos conforme a colheita da primeira safra já passa de 80%.
O ritmo dos negócios envolvendo o feijão carioca de notas 9 ou superior continua lento devido especialmente à cautela das reposições por parte da indústria, indicam pesquisadores do CPEA. Os produtores, por sua vez, seguem restringindo as ofertas dos lotes de melhor qualidade numa tentativa de sustentar os preços. No entanto, o levantamento do CPEA mostra que a pressão exercida pelo avanço da colheita e pela disponibilidade crescente de grãos de menor qualidade mantém os valores das negociações do feijão em queda. No campo, dados divulgados pela Conab indicam que, até 19 de abril, a colheita da primeira safra havia passado de 83% da área nacional. O CPEA também trouxe informações sobre a mandioca. A oferta restrita segue sustentando os preços aqui no Brasil. A oferta da mandioca continua restrita na última semana, refletindo, segundo pesquisadores do CPEA, o feriado de segunda-feira, dia de Tiradentes, e as chuvas mais frequentes que limitaram os trabalhos de campo em grande parte das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisa. Nas áreas com menor volume de precipitações, produtores deram prioridade ao preparo do solo para o plantio e, como resultado da baixa disponibilidade de matéria-prima, levantamentos do CPEA mostram que os preços da raiz continuam firmes. Por outro lado, a demanda industrial mais estável restringiu as altas nas cotações, que entre 21 e 25 de abril, numa média nominal a prazo, a tonelada teve um leve aumento de 0,4% em relação à semana anterior. Vamos agora olhar para o milho. Eu comentei agora há pouquinho a nossa conversa com o Enilson Nogueira, da Celeres Consultoria, na última sexta-feira. Ele destacou todo esse cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho e os impactos disso no mercado para os preços que já estão sendo sentidos pelos produtores em diversas das regiões brasileiras. Vamos acompanhar agora um trechinho da minha conversa com o Enilson Nogueira. No curtíssimo prazo, o que a gente tem visto aí nos últimos, diria que 15, 20 dias, é até uma tranquilidade do mercado em relação ao desenvolvimento da segunda safra de milho. A gente teve ali um veranico em janeiro, fevereiro, em especial fevereiro, né, em algumas regiões, Minas, Paraná, que cortou um pouco das chuvas e a gente já partiu de uma safra com algum atraso de plantio. Mas quando eu olho, em especial para final de fevereiro, metade de março, um abril chuvoso em boa parte do Brasil Central. Então, a leitura que o mercado hoje tem colocado para a segunda safra de milho do Brasil é que é bem provável que a gente colha acima de 100 milhões de toneladas. Então, todo aquele risco de falta de produto, algum problema de abastecimento que poderia ter no mercado local ao longo de 2025, passa a ser afastado. E aí, diante desse cenário, a gente tem visto já tanto preços no mercado disponível, quanto preços para o mercado futuro, junho, julho, agosto, setembro, com algum viés de redução nesses últimos 20 dias. Até trazendo como referência, Lucas do Rio Verde, há um mês atrás, estava negociando milho futuro ali para entrega em julho, na casa de R$50, R$55. Hoje, esse mesmo milho futuro está sendo negociado na casa de R$45, R$47. Então, essa leitura de safra positiva, safra cheia que está sendo construída, é um fator, acaba sendo um fator específico de pressão, de limitação sobre os preços locais. Tem algum fator que pode entrar nesse radar do mercado brasileiro e trazer mais alguma movimentação, Enilson? No curto prazo tem um elemento ali de safra, a gente não está com uma safra definida, lembrando que a gente teve bastante atraso ali na época da implementação, boa parte das lavouras foram plantadas em metade para o final de fevereiro, algumas em março, então a produtividade efetiva dessas lavouras vão depender de chuva ao longo de abril, eventualmente até maio, que é o período que tem um corte de chuvas. Então o elemento climático ainda é relevante, inclusive para a região mais ao sul do Brasil, que volta e meia tem os problemas de geada. Então, o elemento climático pode ser algum fator de mudança, de sustentação de preços. Mas eu diria que a curto prazo, pensando já que a gente deve ter milho de segunda safra sendo colhida, finalzinho de maio, começo de junho e julho, eu diria que esses próximos, vamos colocar aí, 2 a 3 meses, até por uma questão de sazonalidade, de colheita, é um mercado mais frouxo. Isso não quer dizer que os preços não sejam remuneradores, mas toda aquela sustentação que a gente viu no primeiro trimestre desse ano acaba sendo mascarada ou mitigada por uma percepção de uma boa colheita de safra de inverno.
Olhando agora para o tomate, os preços recuam com o avanço da safra de inverno e o feriado prolongado. Nesta última semana, os preços da caixa do tomate salada 3A em São Paulo fecharam com queda de 27%, em Belo Horizonte queda de 37% e em Campinas queda de 36%. A queda se dá principalmente pelo avanço da safra de inverno, já que as regiões produtoras mineiras da safra e as que produzem o ano todo, como Araguari e Carmópolis de Minas, vêm aumentando o ritmo da safra, iniciando a colheita em novas lavouras e avançando nas que já estão em andamento. Assim, a oferta aumentada, mesmo que as roças da praça de inverno não estejam com produtividades elevadas, com média de 300 caixas por 1.000 plantas, por conta das chuvas ocorridas no começo do mês, que acarretaram a incidência de bactérias. Sumaré, em São Paulo, é outra região em que há um avanço nas colheitas e que tem problemas na produção neste início de safra. Parte dos alferes no Rio de Janeiro segue aumentando também a qualidade dos frutos colhidos, devendo se intensificar ainda mais no próximo mês. Além disso, por conta do feriado prolongado, houve um acúmulo de tomates nos atacados pela baixa procura pelos frutos, o que também contribuiu para a queda nesta semana. Para a próxima semana, devido às temperaturas mais amenas, poderá ocorrer uma redução na oferta pela maturação mais controlada. Olhando para os citros, o CPEA destaca a maior presença das precoces, pressionando o valor da laranja no mercado de mesa. A maior presença de frutas do grupo de precoces no mercado doméstico in natura tem ampliado a disponibilidade de laranja neste período, que é tipicamente marcado pela baixa oferta. Diante disso, os preços da laranja vêm apresentando quedas. O levantamento do Hortifruti CPEA mostra que a laranja Hamlin, principal cultivar do grupo de precoces, caiu 1% nesta última semana. Já a Westling, também do grupo de precoces, teve desvalorização de 4,66% neste período. Olhando agora para a cebola, o CPEA destaca que, apesar da qualidade baixa, o preço vem se sustentando em Santa Catarina. Com a oferta do Nordeste reduzida e as demais regiões ainda não tendo iniciado a safra, junto às dificuldades na importação de bulbos argentinos, os preços da cebola em Ituporanga, Santa Catarina, se mantiveram os mesmos, com qualidade reduzida. Os maiores problemas são os produtores que estão estocados há mais tempo e que apresentam mofo e podridão. Porém, como os compradores estão com opções limitadas, os produtores catarinenses têm conseguido escoar melhor os produtos. Assim, a cebola vermelha fechou a semana com o quilo valendo R$ 1,65. Colaboradores consultados pelo Hortifruti CPEA estimam que ainda há disponível cerca de 20% da safra para ser colhida em Ituporanga, o que deve ser escoado até, no máximo, metade de maio. Outro vegetal que tem demanda enfraquecida e pressão nas cotações no atacado é o alface. Na última semana, as cotações dos alfaces recuaram no CEAGESP. Colaboradores do Hortifruti CPEA relataram que a demanda está bastante enfraquecida e que os feriados da última sexta e segunda limitaram ainda mais o movimento no entreposto. A qualidade das folhosas também está reduzida em função das chuvas nas roças, que abastecem o atacado. Assim, a alface crespa fechou a semana com 10% de queda ante a semana anterior e a alface americana caindo mais de 4% no período. Já olhando para a banana, a oferta reduzida tem elevado os preços da banana prata, especialmente lá no norte de Minas Gerais. Os preços da banana prata aumentaram no norte de Minas na última semana. De acordo com os colaboradores do Hortifruti CPEA, a oferta reduzida da variedade na região impulsionou as cotações. A fruta de primeira qualidade foi comercializada com valor 12% maior do que da semana anterior e, além disso, a menor oferta de prata em outras regiões importantes, como São Paulo e Bahia, também favoreceu a procura pela fruta da região, gerando como resposta essa valorização. Em contrapartida, a banana nanica, o mercado foi um pouco mais complicado em virtude do volume alto. Assim, a variedade de primeira qualidade foi vendida 13% menor frente à semana anterior. Segundo perspectivas dos produtores, o bom volume da nanica irá persistir até o fim de maio e início de junho. Olhando agora para a uva, o CPEA aponta que, apesar dos feriados, o mercado oscilou pouco devido à oferta restrita na região do Vale do São Francisco.
já que mesmo com as movimentações de mercado controlada nos últimos dias devido aos feriados e final do mês, a disponibilidade limitada de uva sem semente no Vale do São Francisco fez com que as transações não sentissem tanto impacto nos preços. As exportações também contribuíram para restringir ainda mais a presença de uvas nordestinas no mercado interno, devido ao maior envio das variedades com cor e pacotes mistos no período. Com isso, os preços da sem semente seguem elevados. O levantamento do CPEA aponta que a última semana as cotações das negras e brancas embaladas sem semente foram de 13 quilos e 15 reais o quilo, respectivamente, devido à oferta bastante restrita das variedades no período. Para as próximas semanas, os preços das sem sementes devem continuar elevados em decorrência dos estoques sob controle na região ao longo da primeira quinzena de maio. Após, na segunda metade do mês, está previsto um aumento na colheita das variedades e o encerramento da janela de exportação, o que pode voltar a aumentar a disponibilidade no mercado interno. Olhando agora para a batata, após o comércio aquecido no feriado, os preços voltam a cair. A última semana teve preços registrando estabilidade no atacado de São Paulo e queda de 9% em Belo Horizonte e 4,5% no Rio de Janeiro. A queda foi resultado de um acúmulo de produção em função dos feriados e uma menor demanda frente à semana anterior, que teve procura aquecida pela Semana Santa. Na terça-feira, os preços permaneceram elevados devido à pouca colheita dos produtores de todas as regiões durante o feriado e a partir da última quarta-feira a oferta aumentou com a retomada do ritmo da colheita. Passado o período de elevado consumo da batata, consumidores reduziram as compras do produto devido à proximidade do final do mês, quando a renda é mais apertada. Assim, a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra de hoje. Daqui a pouquinho a programação da TVNA está de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TVNA e vai conversar com o Lanzoeck Júnior para trazer as informações de clima e tempo para as mais diferentes regiões do Brasil. Então já começa a participar, vai mandando aqui no nosso chat o seu nome, a sua região e o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e o Lanzoeck vão trazer todas essas informações para você acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira. Aproveitar para registrar também a participação de quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, Martim Castro, comentando sobre essa queda dos preços do milho lá em Pitanga, no Paraná, milho a R$ 69,00. A gente vem acompanhando justamente, a gente trouxe a Laide da G Rural, um trechinho do Enilson Nogueira da série de Consultoria, mostrando justamente esse momento de pressão para os preços do milho em várias praças ao redor do Brasil. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Eu volto com Realidades da Safra amanhã na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.